Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor de novo falando. E hoje nós vamos resolver o exercício número 28 da lista do professor Thiago. Ele pede pra gente calcular, né? E dar o tempo em horas, minutos e segundos para que uma determinada massa Y de material radioativo, né, seja menor que um limiar de massa Z. Sendo que o usuário dá pra gente o tempo em segundos, que é o tempo de meia-vida, da massa Y inicial e a massa Z final que ele quer chegar. O que está acontecendo aqui? É o seguinte, existem materiais que eles perdem, né, metade da massa deles a cada tantos segundos. Ou seja, se ele pesa 20 quilos agora, daqui a 10 segundos ele vai pesar 10 quilos. Daqui a mais 10 segundos ele vai passar a pesar 5 quilos. E ele vai perdendo essa metade. O que o nosso algoritmo tem que fazer? O usuário vai entrar com um valor de massa que ele tem agora. O usuário vai dizer, olha, ele tem 10 quilos agora. E o usuário vai pedir para a gente determinar em quanto tempo ele chega a pesar, por exemplo, 5 quilos. Entendeu? Ele começou com 10 quilos, eu quero saber quanto tempo ele demora para chegar nos 5 quilos, perdendo metade da vida. E aí o usuário também vai dizer para a gente de quanto em quanto tempo ele perde essa metade da vida. Entendeu? Um pouquinho bolado, mas vamos lá. Se ele me deu, esse material pesa 20 quilos e a cada 10 segundos ele perde metade da vida, quantos segundos eu vou demorar para chegar, aliás, quanto tempo eu vou demorar para chegar em 5 quilos? Isso que o nosso algoritmo vai dizer. Seja o que você tem que fazer. Tendo feito, vamos conferir como ficou o meu. Bom, aqui tá, eu pedi os dados para o usuário, né? Pedi para ele me dar o tempo de perda de massa, que é a mesma coisa do tempo de meia-vida. Li esse tempo. Pedi para ele me dar a massa inicial e a massa que ele quer que seja atingido, né? Que é o limiar de massa. Nesse caso, a gente tem que usar a estrutura de repetição enquanto. Não dá para usar o para. Ou se der, né? Eu desconheço a maneira. Acho bem mais simples pelo enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Enquanto o Y, que é a massa dele, não chegar no Z, que é a massa final, ou seja, enquanto os 20 quilos que ele começou forem maiores que os 5 quilos que eu quero chegar, eu vou dividindo essa massa pela metade. E aí eu vou contando vou contando mais vou fazer um somatório aqui, né? Meu conte começa com 0. E vou contar quantas vezes eu tive que dividir essa massa inicial por 2 para chegar até a massa final que eu quero. No caso, se ele começar com 20 quilos, eu quero chegar a 5, eu tenho que dividir por 2 uma vez para fazer 10 e dividir por 2 de novo para chegar a 5, ou seja, dividir por 2 duas vezes. Aí a gente vai dizer o seguinte, olha, se o usuário aqui no X digitou 20 segundos, se ele demora 20 segundos para perder metade da massa, e ele teve que perder metade da massa duas vezes, então eu vou ter 2 vezes 20, 40. Então eu vou ter 40 segundos para ele chegar na massa, no limiar de massa exigido. Beleza? Aqui embaixo, esses segundos totais, é isso, é o tempo total que levou. E aí, aqui a gente daqui para baixo é apenas a conversão de horas para minutos, de minutos para segundos, isso tudo. Primeiramente, a gente divide os segundos totais por 3.600, né, já que uma hora tem 3.600 segundos, taranã, e aí a gente vai ter o resultado das horas, que é o mais simples. Para a gente pegar os minutos, a gente tem que ver o resto dessa divisão que sobrou, que é o resto da divisão entre os segundos totais pela quantidade de horas, por 3.600, né, que seria por uma hora. A gente pega esse resto e divide esse resto por 60. A gente vai ter os minutos. Talvez essa divisão sobre o resto de novo. Se essa divisão sobrar o resto dessa divisão vão ser os nossos segundos. Beleza? Então o nosso segundo é o resto do que sobrou da hora, com mais o resto do que sobrou dos minutos. Um pouquinho embolado, mas dá para entender. Simplesmente coisa de conversão. E aí no final eu imprimi. O tempo total foi de um espaço, horas, sendo que esse horas
está relacionado com a variável horas. E esse horas aqui que está entre aspas, na verdade ele vai aparecer escrito, tá vendo? Horas, né, que eu escrevi. Então aqui vai aparecer o número que foi calculado, tipo 10, e aqui vai aparecer horas escrito, igual tá aqui embaixo. E aí depois a mesma coisa para os minutos e segundos. Então na tela, né, do usuário, esse imprimir, né, faria com que aparecesse mais ou menos isso aqui, ó, que está escrito. O tempo total foi de 10 horas, 5 minutos, 10 segundos. Beleza? Então a gente fica por aqui. Valeu, galera. Um abraço.